Quando vamos ao teatro e assistimos a uma peça, somos convidados a entrar num universo à parte, onde emoções se afloram e toda a magia acontece. Mas e quando o teatro vem até você e permite viver essas sensações de uma forma diferente? Estamos falando do Buzzum, um teatro sobre rodas que leva o incentivo à cultura para crianças das escolas em várias cidades do Brasil. E para falar sobre esse projeto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a diretora do projeto Buzzum, Mariane Gutierrez. Muito obrigada pela sua presença aqui, Mariane. Obrigada. Você é atriz? Sou atriz. Sou atriz de formação. Então isso para você, né, essa coisa de você levar o teatro para as crianças está no DNA. Eu faço teatro desde que eu tenho 10 anos de idade. Então, assim, para mim, o teatro foi... Não tinha outra coisa na minha vida que não fosse fazer teatro. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu queria ter uma van, uma Kombi então teatro. Já veio de você isso daí, né? Quando o Beto me falou do projeto... Quem é o Beto? O Beto Andretta, que é o criador do Buzzum. Na época, eu fazia parte da companhia Pia Fraus. Ele é o diretor da companhia, eu participava da companhia como atriz. E ele me contou, poxa, Mário, tem um projeto assim, é um ônibus teatro. Eu falei, nossa, é minha van. Olha como a gente chama, né, no universo, a gente chama de alguma forma. Eu fiquei completamente alucinada com esse projeto logo no início, porque realmente eu acho que o teatro para mim foi muito salvador, assim, foi muito transformador na minha vida. Na sua vida. Foi muito diferente, assim, eu queria que as pessoas sentissem isso lá no alto dos meus 13, 14 anos. Por isso que eu queria ter essa van. E falei, as pessoas precisam ver teatro, sei lá. Porque tem aquela coisa de você ir ao teatro, né? E muitas vezes você não consegue levar esse público. Você faz teatro infantil? Eu faço teatro infantil. O Buzzum é um mini teatro infantil, a gente tem um espetáculo juvenil. E sempre fiz muito teatro infantil. Apesar de também já fiz algumas peças adultas. Eu acho muito legal trabalhar com criança, eu acho que é um público sensacional. Não, resposta maravilhosa, né? Mas é difícil você fazer a pessoa ir ao teatro, Isso. essa cultura teatral, né? Depois da TV e depois do cinema, as pessoas perderam um pouco essa vontade de ir ao teatro. Eu acho que, claro, existe, né? Tem muitas peças que enchem em São Paulo, mas é um público, é uma classe que vai, né? Agora, eu adorei o nome, viu? Buzzum, é bem ônibus mesmo, né? Não tem como a gente negar que é um ônibus. Então, como é que surgiu essa ideia de colocar o nome de Buzzum e qual é a finalidade do projeto? Vamos falar um pouquinho do projeto. Buzzum é uma gíria de ônibus. Quem criou foi o nosso designer gráfico, é o Sato, da Casa da Lapa. Ele faz todo o designer do Buzzum, ele que criou o layout e ele que batizou de Buzzum. Olha, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é um calendário, né? Mas é um ônibus como teatro. É um ônibus. Então vamos lá, vamos falar como é que funciona. Bom, então o Buzzum na verdade, a ideia do projeto é colocar teatro, colocar roda no teatro. A gente chama de teatro sobre rodas. E é levar o teatro ao encontro do público. É possibilitar para que as pessoas possam ter acesso ao teatro sem sair de onde elas estão. Então, se você não tem teatro na tua cidade, ali na tua escola, a gente está levando o teatro até você. E com que a pessoa tenha a sensação de estar num ambiente teatral mesmo. Então, mas aí a gente tem as imagens. Como é que funciona? Vocês vão com o ônibus, o teatro acontece dentro do ônibus, ou vocês saem, levam tudo para o lugar com o ônibus, saem e montam fora do ônibus? Como é que funciona? Não, muito lindo, o teatro é dentro do ônibus. Então, escurinho. Exatamente. Eu acho que a ideia era que você desse para a pessoa a sensação de estar num teatro. Como esse ambiente, demais. né? O teatro acho que tem um cheiro diferente, né? Então, como entrar, você abaixa um pouco a energia, a luz é um pouquinho mais baixa, tem o ar-condicionado. Então, assim, o Buzzum ele é equipado com tudo que um teatro tem. Ar-condicionado, som, luz, microfone, olha, que demais. Arquibancadinha, palco, plateia. Deu para fazer uma arquibancada? Tem uma arquibancada com uns pequenos bancos de EVA, esses steps de academia. Aí dá para ver as crianças todas dentro. A gente coloca cortina, que tudo. máximo. É um mini teatrinho francês. Que graça. Que é um mini teatrinho de bonecos. O Buzzum é uma companhia de teatro de animação. A gente tem dentro do ônibus os 6 espetáculos que a gente tem em repertório, todos são com bonecos ou objetos. Então, lá, dá para ver os banquinhos bem aí. Então, a ideia é justamente levar o teatro ao encontro do público. Essa é
a premissa do Buzum. Quer dizer, não tem um teatro ali, quer dizer, um palco, perdão. Ele funciona tudo assim, tem no uma caso... diferença de palco, não tem uma diferença de altura de palco, mas tem uma diferença. Dessa foto não dá pra gente ver, mas tem um linóleo que divide o que é palco do que é plateia, da Tá. área de encenação para a área do público. E aí ele sai, interage, ele tá fazendo o quê? Aí ele tá fazendo um espetáculo chamado Darwin, que é o primeiro espetáculo da companhia, que é sobre a vinda do Charles Darwin para o Brasil. Ele fez uma viagem de 5 anos ao redor do mundo e veio para o Brasil, ficou encantado com o Brasil. Aí, ó, eu estou fazendo como atriz, comecei esse projeto como atriz, e aí depois passei para Mas aí você já atuando dentro do ônibus? Eu atuando, tudo isso é dentro do ônibus. Olha, tudo que isso é no Buzum. Com microfone, e aí a animação com os tudo. bonecos. E a animação com os bonecos. E aí a gente faz, esse é um boneco de luva, que é o que a gente fala de fantoche. Apesar de não ter a luva, é só a cabeça. Olha que engraçado você, né? Esses são os bonequinhos são os negrinhos que jogam capoeira. O Darwin viu a capoeira, ficou encantado. Ele era um abolicionista, então teve toda uma questão com a escravidão. É um espetáculo que, o Darwin, por exemplo, é um espetáculo que... E aí, depois o professor, em sala de aula, pode trabalhar... Claro, porque além de tudo está ensinando, né? Uma história... Porque a gente vai muito para a escola. Né, no Brasil, onde tem público... Olha, que ótima essa foto. Onde tem público espontâneo é na escola, né? As crianças já estão lá. Então, ao estacionar na escola, a gente percebeu que o projeto poderia ter um vínculo educacional mesmo, assim. Eu sempre falo que o Buzum é um teatro, não é um teatro escola. Mas você está colocando a sementinha. Né? Aquela coisa tipo, a criança você tem que ensinar a ler para ela começar, né? Dar os livros para ela começar a ler. E o teatro? Nem todo mundo tem a chance, é o que a gente estava falando nisso, nem a chance de ir, ou o pai que leva, enfim. E aí é uma coisa que, né? Você pode modificar muitas vidas. Com certeza. Aí. Eu acho que um dos pontos do projeto é a formação de plateia mesmo. Como formar plateia, né? Como possibilitar que essas crianças, queiram ir ao teatro, peçam para os pais para ir ao teatro e saibam se portar num teatro. Isso é o mais fundamental, né? porque aqui senta bonitinho, tudo em ordem. Porque às vezes as crianças elas falam, elas ficam muito agitadas, mas só porque elas não sabem que elas não podem, que no teatro você tem que respeitar, porque não é televisão. Eu posso falar o tanto que eu quiser no sofá que a gente aqui, você está falando aí, eu não estou te ouvindo. No teatro não, você está interferindo no ator. Então, sempre que tem uma turma muito falante, muito agitada, a gente fala com eles no final, a gente conversa um pouco sobre a importância de saber ser plateia. Então, eu acho que é um projeto que faz isso também, né? Assim, é um projeto de formação de plateia também. A gente já atendeu 170 mil crianças. 170 mil? Vocês estão indo em cidades diferentes? O ônibus é em São Paulo? Como é que funciona esse encontro do teatro com essas crianças? Como é que é feito a logística? O Buzum é daqui de São Paulo, o escritório fica em São Paulo. Porém, nós temos 3 ônibus. Tá. Então, bonito o ônibus, legal. Legal, né? Bem bacana. Então, a gente vai para várias cidades, assim. Tem Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Vocês saem daqui, viajam mesmo? Minas, Salvador, a gente já foi para o Maranhão, Imperatriz. Mas aí quem decide para onde vai? A escola que chama vocês ou vocês que levam o projeto para onde vocês acham que tem que ir? Na verdade, o projeto ele é incentivado via Lei Rouanet. Então, eu já coloco na lei algumas cidades que a gente tem interesse em ir, cidades que eu sei que são cidades do interior, cidades que têm um IDH baixo, cidades que realmente não têm teatro. E isso vai ao encontro um pouco do patrocinador também, de onde o patrocinador quer atuar, quais são as cidades de interesse do patrocinador. Então, como a gente tem o patrocínio de uma concessionária de rodovia, da CCR, a gente vai para as cidades todas que eles têm interesse, que eles estão atuando. Então, por isso, a gente vai para muitos lugares. Né? Esse projeto já andou mais de 120 mil quilômetros. Qual foi o lugar mais inusitado que você chegou assim e teve essa emoção de falar, nossa, eu estou num lugar diferente, que essas crianças, eu vou mudar a vida delas? Olha, foram vários lugares, porque mesmo que a gente vá, às vezes, para o interior de São Paulo, a gente vai para muita escola rural. E aí você vê que as crianças não têm acesso. São muito carentes, né? Muito carentes. A gente esteve agora no Rio de Janeiro, e você percebe, assim, a gente vai para o UPP. Então, são lugares que eram antes de alta violência, né? Tiroteio
E aí o PP entra e aquilo vira, né? Mas é um PP mais em a unidade pacificadora, não é isso? Unidade pacificadora da polícia no Rio de mais Janeiro. no Rio de Janeiro, né? E no morro, na favela. Enfim, o PP à parte, a gente consegue entrar lá, fazer o projeto, e aí eu percebo que aquelas crianças são extremamente carentes, porque elas Com não certeza. saem dali, da favela, elas estudam ali, tem um toque antes, né? Tinha um toque de recolher, a coisa do tráfico é muito presente, então nada chega, porque nada podia chegar mesmo. E então você fala assim, pô, quais são a gente foi para Imperatriz, no Maranhão, são crianças carentes? São crianças muito Maranhão carentes. é bem carente, não é? Bem carente. O Brasil é muito carente. Me assustou um pouco. E se você vê isso, o Rio de Janeiro, que é uma cidade, né? É o Rio de Janeiro, e tem crianças extremamente carentes. Não chega, né? Vão para a escola não descalça. chega. Não chega. Ali, no Caju, que é do lado da rodoviária, que você está do lado, você está no centro da cidade. E Imperatriz, por exemplo, nos chamou muita atenção. A gente foi para a escola rural no Imperatriz. Imperatriz é a segunda cidade, né? Tem São Luís e Imperatriz. Acabou também, Acabou. Né? E Imperatriz é até uma cidade grande. Eu até achei que pudesse ser menor. Mas extremamente carente. Só que eu não sei se tem tanta diferença da carência do interior de Imperatriz com a favela no Rio de Janeiro, sabe? O fato de você levar, quer dizer, a ideia, então, o projeto é levar o teatro para as crianças. O que você tem aí são algumas confecções dos espetáculos, é isso? Isso aqui é um mini teatro de papel que a gente entrega para cada criança. Que participa. Que assiste, para ela poder brincar de fazer teatro. Para ela poder soltar a imaginação né, brinca de... Então, a gente tem cada espetáculo tem um teatrinho e tem uma técnica de manipulação diferente. Depois eles vão recortando. Eles recortam, vem uns... Não dá para ver? Vem os personagens do espetáculo aquela mesmo. Coisa bem de criança, né? Eles vêm assim, ó, só pra você ter uma ideia. A gente entrega assim. Peraí, para um pouquinho para ele mostrar. Isso. Aí. Então aí vai tirando, vai destacando, vai montando. E aí você destaca. Como era antigamente, e faz né? O teatro de papel. Faz o teatro aí dentro. Esse aqui é o do Darwin, é o primeiro espetáculo. E aí tem os dedoches, que você faz assim, coloca aqui o dedinho. Então brinca de fazer teatro de marionete. Esse é o Darwin. Parece Francisco Coco. Esse é o Charles Darwin. E aí tem cada espetáculo. O do Filhotes é muito bonitinho também. E cada um tem cada espetáculo tema, tem cada espetáculo tem um tema. E esse aqui, ó, são as marionetes sicilianas que a gente chama. Vamos mostrar devagarinho então, você ali cola. pro Rocha, aí. Eu não vou tirar esse dedo daqui. E você manipula assim, ó. Vamos lá. Mostra aí, vamos ver. Tá, aí, quer dizer, depois que ela assiste o espetáculo, ela vai para casa, cada um recebe, no caso, o equivalente ao espetáculo que foi feito, e aí já solta a imaginação, porque ela viu, ela vivenciou, e aí é completamente diferente. E aí brinca de ser atriz, de ser ator, né? Conta a sua história do Darwin que você viu, conta a sua história do Filhotes. Os professores trabalham isso muito em sala de aula. Antes do Buzum chegar na escola, a gente manda para o professor um material pedagógico que foi desenvolvido especialmente para o espetáculo, pelo Instituto Saberes. Eles pegam um roteiro, eles assistem os ensaios, montam um material que alia o conteúdo com a sala de aula. Então, professor, o senhor pode trabalhar isso. Tem um material pré e pós. Pós também. Então, o que acontece? O professor acaba usando o teatrinho para ensinar ciências, para ensinar português, para falar de matemática. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com a Mariane sobre o teatro, sobre o projeto Buzum, o ônibus indo até você para levar um pouco de alegria e um pouco de emoção. Instante só, até já. O Nossa Opinião Livre de hoje está conversando com a diretora do projeto Buzum, Mariane Gutierrez, um ônibus, né, todo, como dizia minha mãe, paramentado, levando o teatro à criança. De que idade? Qual é o foco para vocês? A gente tem 6 espetáculos em repertório, então, contando todos os espetáculos, a gente atende toda a faixa etária escolar, desde o infantil até o final do ensino médio. Então, então adolescente também. Também, porque tem um espetáculo sobre bullying, que chama Intolerância, que a gente faz para os adolescentes, apesar de também fazer para as crianças aí não é com a partir bonequinho. de 8 anos, são com objetos. Tá.
Uma mochila, um caderno e uma camiseta contam a história da menina que sofreu bullying. Essas fotos são do Intolerância. Então, a gente atende crianças desde os 3 anos até os 17. Tá. Aí, no caso, você está mostrando que é justamente o... Esse é o Intolerância. Que é para as crianças mais velhas. A gente, nos ensaios desse espetáculo, a gente achou que seria para crianças a partir de 11 anos, mas ao apresentar, a gente percebeu que a partir dos 8 anos, 7, 8 anos... Já dá para entender, isso já acontece, já é muito presente na vida deles. E aí vai até os adolescentes, até o final da faixa... Como que vocês fazem a escolha dos temas? Também é com patrocinador? Não. Os temas são nossos, coisas que a gente quer falar. Quem é responsável pelos temas sou eu e o Beto. Então, os 3 primeiros espetáculos eram temas do Beto, eram espetáculos dele, que ele já tinha pensado, ele já tinha escrito, que é o Darwin, o Filhotes do Brasil e o Mundo Português. O Intolerância é o 4º, foi uma vontade minha de falar sobre bullying e de falar para adolescente, eu adoro o público adolescente. E aí, o Mundo é uma Bola, é um espetáculo sobre futebol. Eu sou alucinada por futebol. Adoro. Torce para que time? Corinthians, claro. Então tá bom. E o Beto também é corintiano. E ele também gosta muito de futebol. E aí, na Copa do Mundo, 2014, aqui no Brasil, a gente falou, vamos fazer um espetáculo sobre futebol. Claro, tudo a ver. Tudo a ver. E aí, eu estudando um pouco, eu descobri que futebol surgiu há 5.000 anos na China. Eu falei, gente, isso dá um super teatro. Você viaja nos seus temas, né? Super. Você viaja. E aí eu comecei a entender o que eu quero falar, o que é interessante a gente dizer, o que é interessante a criança ouvir, a escola, o que vai sair um pouco desses grandes temas, ou da coisa das princesas e dos contos de fadas. Ok, uma coisa mais real. E o resgate da nossa cultura mesmo, vamos falar da gente. E história também, né? Para as crianças aprenderem. Nada tão lúdico assim. Não, na verdade é tudo muito lúdico, porque justamente eu acho que o Buzum é essa porta lúdica, né? Esse momento lúdico no dia tão duro. Mas com um pouco de realidade mesmo para ensinar. Com um certo didatismo, assim. Então, e o último que chama 13 Gotas, que a gente fala sobre a água. E também, tá vendo? Também super atual, super importante. Apesar de que foi um tema que eu pensei nele faz um tempo já, que eu queria falar sobre a água. Por gostar do elemento mesmo, mais do que a questão do consumo e da importância de cuidar da água, mas é óbvio que ao falar da água... Acaba falando claro, porque realmente é fundamental, porque é importante mesmo. Agora, esses bonecos vocês se confeccionam? Todo o material? Como que é feito? Esses bonecos a gente tem parceiros que fazem a cada espetáculo. Depende, cada espetáculo tem um bonequeiro que trabalha com a gente vai experimentando novos bonequeiros, mantendo parcerias, enfim. E na verdade, a gente pensa como é que os bonecos têm que ser. Então, o Mundo Português, essa foto. Então, são 2 portugueses, a gente queria que fosse luva, então a gente já sabia qual a técnica que a gente usaria. A gente tem uma conversa antes, depois do roteiro pronto, com o diretor do espetáculo, para poder entender como é que ele vai resolver cada cena, como é que tem que ser o boneco tem que ser manipulado só por 2 pessoas, então isso requer, ele tem que ficar parado sozinho ou não, então... Mas a gente vai guiando um pouco como é que o bonequeiro tem que estruturar o boneco. Quanto tempo demora o espetáculo? 20 minutos, cada 20 sessão. 20 minutos, quer dizer... A gente faz 6 por dia. Por exemplo, você para o ônibus no lugar, aí são várias sessões. São 6 sessões, 3 de manhã, 3 à tarde, a gente com isso atende... Na grande maioria das vezes, a escola toda. Isso. Quer dizer, a escola toda já fica esperando a sua vez. E no caso, vocês viajam o ano todo? O ano todo. Esse ano, para você ter uma ideia, no primeiro semestre, a gente teve apresentação dos 3 ônibus absolutamente todos os dias, de segunda a sexta-feira, do início das aulas até o final das aulas, até as férias. Vão ser até o final do ano 2.000 apresentações. Mas que maravilhoso. É bastante. E o retorno disso, como está sendo? É muito legal. Como é que as crianças se comportam? Vocês estão conseguindo passar a mensagem? A gente tem muito retorno de escola que fala, nossa, a gente quer mais, a gente quer... Volta Buzum, a gente já criou até essa hashtag, porque realmente as pessoas querem, as professores... É muito legal, porque as crianças ficam alucinadas, porque você imagina chegar um ônibus verde... Não, e é bonito esse ônibus. A gente que é adulto, você olha, você fala, nossa, o que será que tem aí? E ao entrar, você percebe que não é um ônibus, é um teatro. Depois você põe de novo o ônibus aqui. Isso é muito legal, as crianças ficam muito excitadas, mas essa excitação passa ao começar o espetáculo.
E aí, um espetáculo de 20 minutos eu acho que é um tempo super acertado, porque a criança Não cansa, não é? não sai, ela não... Olha, Aí, ele é esse muito bem feito, com os bichinhos, com tudo. É, Deve ele ser é uma super farra quando colorido. chega nas cidades. Muito, não é? muito. Quando a gente passa, a gente pega às vezes marginal aqui, né? É muito engraçado, as pessoas buzinam, é curioso. E a gente sempre tem um retorno das professoras agradecendo, nossa, você foi uma luz na nossa escola, esse projeto é incrível. A gente tem um retorno muito positivo do Buzum, muito Quanto legal. tempo já esse projeto existe? Vai fazer 4 anos, dia 13 de setembro. Quer dizer, 4 anos direto, quer dizer, 4 anos com agenda cheia, viajando pelo Brasil. É, começou com e aí foi pro segundo, e agora a gente está no terceiro. Esse ano foi um ano bem cheio, 2014 foi um ano bem cheio. Enfim, espero que 2015 seja, 16. O projeto de vocês continua para várias cidades, quer dizer, a base de vocês é aqui em São Paulo, e a finalidade do projeto, juntamente com os patrocinadores, é chegar quanto mais crianças possível para levar o teatro, para levar a cultura. Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente. Levar cultura ao encontro do público, né, no teatro. E é claro, a ideia é sempre... A gente volta em muitas cidades, porque a gente tem o mesmo patrocínio, então às vezes o patrocinador quer que a gente volte, mas a gente dificilmente volta na mesma escola. Vocês Quando não voltam na mesma escola, sempre com outro espetáculo. Então eu acho que tem caminho, porque tem muita necessidade, né? Tem muita carência, aquilo que a gente estava falando no início. Assim, Agora, é claro que vocês, com a experiência, né, de estar nessa vivência com várias cidades, a gente falou aqui do Maranhão, de outras cidades muito carentes, até as favelas, muitas vezes, do Rio de Janeiro, tem alguma imagem, alguma história que tenha marcado você desse retorno, ou de alguma criança, alguém que modificou? Tem sempre uma história, né, pra contar. É engraçado, assim, no sul da Bahia, a gente foi para Prado e Caravelas. Tinham crianças que nunca tinham entrado num ônibus. Então foi com medo. É um misto de medo e curiosidade. E essas crianças me marcaram muito, elas ficaram muito mexidas. E em Imperatriz teve um menino que não queria largar, queria viajar com a gente. E assistiu várias vezes, ele chorava, ele não queria ir embora, então a gente deixou, então assiste a próxima. Ele ficou o dia inteiro assistindo e quando acabou... mas eu quero continuar, eu quero seguir, eu quero ir com vocês. Na verdade, qual é a reflexão, então, que você faz disso, né? Vocês estão levando um projeto, fazendo uma boa ação social, né, para o Brasil todo, levando o teatro para lugares inusitados, carentes. O que você pensa? Que reflexão que você tem em relação a isso? Vocês estão modificando alguma coisa? Vocês estão... querem chegar eu onde? acho que isso é uma felicidade extrema, né? Assim, para mim, para todo mundo que faz o projeto, a gente é muito feliz porque eu realmente estou contribuindo para o engrandecimento cultural dessas crianças. Isso eu acho que não tem preço, não tem salário, não tem o que pague. E eu acho que vai ao encontro do que para mim é teatro. Eu acho que o teatro é transformador mesmo, é um momento lúdico, eu acho que é uma troca entre o ator e o público, é uma troca, né, naquele momento. Você fala com muita paixão, né? Para mim não... Teve alguns momentos na minha vida que eu pensei em desistir, porque realmente é muito difícil. Né? É muito difícil. O projeto Buzum ou ser atriz? Não, de ser atriz, de fazer teatro, foi sempre muito prazeroso, mas em alguns momentos muito penoso, né? Acho que todo mundo que é ator, quem é ator que estiver me ouvindo, vai ouvir e vai falar assim, realmente, eu te entendo. Mas eu acho que quando você tem uma determinação, você acredita de verdade em alguma coisa, as coisas acontecem, né? Basta ser sincero consigo e tudo acontece, assim. Então, eu acho o Buzum um presente para mim. Maravilhoso, a gente está vendo as imagens pessoas. aí. Esse é o Filhotes do Brasil, é um espetáculo feito, os bonecos são todos feitos de cabaça, bucha, material vegetal. É uma graça. Quanto tempo demora, por exemplo, para você, desde a concepção da ideia, do tema, até chegar no teatro é pronto? quase um ano. Um ano para cada uma? Olha! De ensaio, são algo em torno de 3 meses, 4 meses, não é muito. Mas desde que eu penso, vamos fazer um espetáculo sobre a água. Então, começo a estudar onde que a gente vai, eu escrevo a lei, coloco na Lei Rouanet, faço toda essa coisa com o Ministério da Cultura e aí o projeto está aprovado, a gente vai, ou a gente mesmo escreve, ou a gente chama um autor, convida um autor.
Você tem a ideia e aí o autor faz o roteiro. Faz o roteiro. Do 13 Gotas, por exemplo, isso aconteceu. O Mundo é uma Bola, o roteiro é meu e do Beto. Então, depende um pouco. Mas desde, por exemplo, do futebol, eu pensei nesse espetáculo em 2012. A gente estreou em 2014. Demora. Então demora. Até você pensar o que você vai falar. Assim, Aí, na verdade, a minha cabeça é confecção dos bonecos, de tudo, né? Da hora que o roteiro, da hora que a gente começa a confeccionar os bonecos e ensaiar, são uns 3, 4 meses. O processo maior é até você chegar no roteiro. Como dizer isso, como falar, como é que vai ser, como é que a gente vai guiar esse espetáculo. E colocar em 20 minutos, né? E colocar em 20 minutos. Toda a ideia, tudo que vocês imaginaram em 20 minutos. O que pode ser muito pouco para teatro, mas tem um exercício que é interessante, que você vê assim, na publicidade, né? O cara fala milhões de coisas em 30 segundos. Então dá tempo. Basta você saber editar. E o Beto é um exímio editor, ele assiste o espetáculo inteiro e fala, tira isso, tira aquilo, assim comunica, assim não comunica. E é impressionante, então dá super certo. Que pena que o Beto não veio, né? Que pena. Só repetindo o nome dele inteiro. Beto Andretta. Beto Andretta, ele também junto com você, vocês são os nós autores somos do projeto. 3 no Buzum. Sou eu, o Beto e o Jackson Iris, que aí é a mente financeira e faz toda a prestação de contas. Vocês são, é o lado artístico. A gente é o lado de sonhar e... Olha, parabéns, viu? Parabéns pelo projeto. Obrigada. Tá? A gente incentiva sempre esse espaço aqui. Eu acho que o espaço da cultura, e principalmente voltado para a criança e para mudar esse lado social do Brasil, é muito importante. Obrigada pelo espaço de poder trazer o Buzum, que as pessoas possam conhecer. Fico super feliz. Tá aí, tem o serviço, a gente já colocou o serviço na tela. www.buzum, não é isso? www.buzum.com.br, em tempos de rede social. facebook.com/Projeto Buzum ou no Instagram, @Projeto Buzum. Segue a gente, curte, tem várias fotos sempre, a gente está sempre dizendo onde a gente está. Muito bem. É bem legal. Obrigada, viu? Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. O programa Edição Saúde traz para você conhecimento sobre uma vida mais saudável e equilibrada, desvendando mitos e verdades na área da saúde. Assista ao Edição Saúde em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na TV Unip.